Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos que estão nos prestigiando aqui com mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Nós estamos aqui nesse espaço que é dedicado a discussões, conversas, diálogos sobre a teologia cristã, sobre a filosofia, as ciências da religião, as religiões em geral e alguns outros temas que estão relacionados a tudo isso que nós estamos comentando. Então, quero desejar um bem-vindo a todos que estarão prestigiando e assistindo a mais um episódio nosso. E hoje eu já quero fazer a apresentação, né? Que hoje nós estamos aqui com a presença de um amigo ilustre e nos deu a honra de estar no início, no primeiro episódio, inaugurando esse espaço. E ele é um amante da palavra de Deus, um amante da Bíblia Sagrada e estudioso da Bíblia e também da teologia de uma maneira mais ampla. Apesar de, como nós vimos lá no primeiro episódio, ele não tem uma formação oficial, vamos dizer assim, né? Ou um estudo formal, como nós colocamos, né? Mas é interessante que quando nós o ouvimos, nós temos essa impressão de que há por trás uma formação. E isso me cativou bastante desde o início em que eu tive contato com ele. Então, mais uma vez, nós estamos aqui hoje para tratar sobre um tema bíblico, um tema específico da Bíblia Sagrada. Eu estou falando do meu amigo, irmão Isaac Evangelista. A paz do Senhor, irmão Isaac. A paz do Senhor, é um prazer dar de volta aqui. Estudo do cristianismo inteligente. Isso. É sempre um prazer, Nunes, a gente estar juntos para debater, trazermos esses assuntos relacionados com o Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Muito bem. Mas aqui a gente tem assim, visto uma sequência de acontecimentos ao longo da história da igreja cristã, e a gente vai concentrar um pouco nossa conversa hoje sobre alguns destes eventos, né, desses momentos históricos e que estão relacionados de alguma forma com várias expressões bíblicas que nos auxiliam na compreensão deles, né? Eventos da história da igreja cristã. Eu queria iniciar, para a gente usar assim como um texto motivador para o nosso diálogo, um versículo bastante conhecido que nós sabemos desse versículo de cor. Verdade. Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, e o versículo 18. São palavras de Jesus para Pedro, e ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O curioso aqui é que muitos cristãos da vertente católica têm uma compreensão, e outros cristãos da vertente protestante, que nós chamamos hoje de evangélico, né? Esse termo protestante, ele está caindo em desuso, né? Já há um tempo. Está faltando até. Isso. Mas tem uma compreensão diferente da compreensão católica. De maneira que a gente tem, assim, esses dois grandes ramos, eu vou colocar, do cristianismo como uma religião mundial, que diferem na sua interpretação. Mas assim,
quando a gente tem um texto que traz um sentido dúbio, ou que causa dúvida em relação a que interpretação utilizar, nós trabalhamos muito com a ideia do contexto, né? Ou a necessidade do contexto para a interpretação. E eu estava vendo os textos correlatos a esse e achei interessante uma expressão do próprio Pedro, do próprio apóstolo Pedro. Porque assim, aqui Jesus fez um trocadilho, né? Ele disse, tu és Petros, usou o termo grego Petros, e eu te digo que sob esta Petra. Então ele usou Petros para se referir a Pedro e usou Petra para se referir ao que ele diria depois, né? A indicação depois, que seria ele. Porque é o trocadilho que está aí. Tu és Petros e eu te digo que sob esta Petra. Então não é mais o Petros, porque Petros é uma pedrinha. Um pedaço de pedra. Um pedaço de pedra, né? Um fragulho de pedra. Isso. E Petra é uma rocha. É uma rocha. Pois bem. Então ele não estava falando da mesma coisa, né? Ele usou o trocadilho. Muda completamente o sentido. Exato. Aí, só para concluir, a expressão do próprio Pedro que eu disse e achei interessante, está no seu, né, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 4, ele diz assim: e chegando-vos para ele, se referindo a Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, se existia dúvida a que pedra Jesus estava se referindo quando disse que a igreja seria edificada, né? O próprio Pedro sanou aqui nessa expressão bíblica. Ananias, quando nós conversamos sobre esse assunto e lançamos esse tema, qual a verdadeira igreja de Cristo? Qual é o perfil da igreja de Cristo? É que eu tinha escutado um padre pregando, e ele usou uma expressão bem rasteira. Ele disse: os protestantes estão errados quando dizem que a palavra está acima da igreja. E a igreja é quem está acima da palavra. É por isso, e foi isso que nos trouxe, que nos motivou a tratar desse assunto. Ora, que conceito é esse de um sacerdote que considera a igreja acima da palavra? O que a igreja fez para merecer essa posição de estar acima da palavra? Davi disse que Deus, tu colocaste a tua palavra acima dos céus. Acima do teu nome, né? Acima do teu nome. Aí disse mais um texto que eu estava lembrando. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E há muitas a evidência está na palavra, né? Na palavra. O Salmo 119 é um celeiro de informações que exaltam a palavra de Deus. Como é que uma igreja se diz igreja de Cristo e não observa? Baseado em quê? Esse primeiro versículo que o senhor citou, de Davi, é o Salmo 138, versículo 2. E ele termina o versículo dizendo: engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, partindo desse princípio, foi que nós começamos essa ideia. Qual é o perfil da verdadeira igreja de Deus? E nós citamos alguns textos bíblicos, mas queremos nos deter aqui. A igreja, logo depois da ascensão de Jesus, os apóstolos ficaram naquela
naquele entusiasmo de levar o evangelho à frente. E, por sinal, Pedro foi o apóstolo que mais destacou nesse aspecto. No livro de Atos dos Apóstolos, começa logo os primeiros versículos, quando os discípulos viram que Jesus tinha sido levado aos céus e não restava outra coisa senão cumprir, observar o que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Pedro cuidou logo de com os discípulos, com os mais apóstolos, preencher a vaga que tinha sido aberta com a morte de Judas, e resolvida essa situação de preenchida a vaga do apóstolo, eles já partiram para o cenáculo onde eles estavam habitando, de acordo com Lucas, e já trataram de buscar o que Jesus havia prometido. E a igreja começa justamente no dia de Pentecostes. Eu estava lendo alguns textos bíblicos, Ananias, e uma coisa me chamou a atenção. Tem um ponto aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, que eu considero capítulo 2, versículo 14, que eu considero o primeiro pontapé, como a gente pode assim chamar, a primeira decisão na tomada da igreja primitiva. Quando Pedro fica em pé, Essa expressão me chamou a atenção. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 e todos os que habitavam em Jerusalém, ele disse assim, né? Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Até que Pedro começou esse trabalho de projeção do Evangelho de Cristo. E, por sinal, a Igreja Católica, nós estamos tratando desse assunto, a Igreja Católica ela engrandece muito a Pedro, mas esquece do principal. Esse texto que você acabou de ler de Mateus traz uma verdadeira confusão, porque a Igreja Católica pegou o texto e disse assim, portanto, eu entendi que tu és Pedro. Na verdade, essa palavra não era a palavra usada, e a palavra você já citou, era Petro. Ele colocou completamente num plano diferente. Quando você leu o contexto. É porque se a gente lê no português, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, então dá a entender que a igreja está sendo edificada nele, em Pedro. Se a gente ficar na língua portuguesa... Na verdade, Jesus não falou... essas palavras não foram faladas em português, que nem era português. Exato. Mas aí eu estou dizendo, se a gente ficar na língua portuguesa, aí há uma possibilidade, não é a possibilidade, é a palavra que eu quero usar. Mas é um sentido, né? Verdade. Se a gente ficar na língua. Só que isso é interessante porque tem coisas que a gente precisa do contexto para ajudar na compreensão, porque ficou dúbio. E tem situações em que o contexto não é necessariamente uma outra expressão bíblica, mas é o recurso da língua original. Verdade. E é o caso aqui, né? Verdade. Como eu falei a questão do trocadilho. Então, Ananias, essa situação trouxe uma margem para as mentiras que são pregadas até os dias de hoje. Falando de Pedro,
que a gente já estava falando aqui, eu estava pesquisando. Se você pegar a história que eles trazem de Pedro, e se você pegar a realidade dos fatos, você vê que Pedro, nos anos 64, 65, Pedro morava em Babilônia. Pedro escreveu da Babilônia. Mandou saudação. Os irmãos lhe saúdam quando fez o perfil da carta. Então ele morava em Babilônia. E em 67 Pedro foi morto das perseguições de Nero. Quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê alguns encontros de Pedro com Paulo. E Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que... Contou desse encontro. Contou desse encontro. E conversou entre os irmãos, está escrito no livro, na carta dos Gálatas, sobre como Deus havia escolhido ele para ser apóstolo da circuncisão, assim como a Pedro, apóstolo da circuncisão. Então eles trabalharam paralelo e passaram pelas mesmas perseguições e morreram na mesma época, dizem até que foi no mesmo dia. Não é verdade? E eu estava aqui lembrando. Ó, só essa expressão que o senhor trouxe, é 2 e 8 de Atos, 2, 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, ou de Gálatas. De Gálatas. Gálatas 2, aí versículo 7 e 8. Ele diz, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Muito bem. Ananias, eu pesquisando e me lembrei que é texto já conhecido, história muito conhecida da gente, mas a gente passa tempo sem tratar do tema, do assunto, e a gente tem que redescobrir. Você sabe que os apóstolos de Jesus, eles não eram pastores de igreja. Para você observar isso. Você vê quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo, faze o trabalho de um evangelista. Isso. Quando ele escreve a Tito, ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aí tem um texto anterior que ele diz, por esta causa te deixei em Creta, lá aquelas ilhas gregas lá, né? Para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. E que em cada presbítero, em cada cidade, colocassem... Constitui presbíteros. Quando a gente fala de presbítero, as pessoas que lutam com o catolicismo, às vezes estranha quando não procuram saber a razão. E a gente sabe que a Bíblia foi traduzida do hebraico e o hebraico tratava os líderes como os anciãos. E algumas pessoas até teimam em ler anciões. Os anciãos. No caso, o senhor está falando do Novo Testamento? Ainda no Velho. Ainda no Velho. Ainda no Velho. Porque a Bíblia... Sim, o hebraico no Antigo. Depois a Septuaginta traduziu para o grego. Isso, exatamente. Para o grego. No grego, a palavra empregada para ancião era presbítero. Por isso o pastor reformado Gomes de Almeida quando traduziu o português, traduziu a palavra do grego. E continuamos a usar o grego, presbítero. A Igreja Católica, como pegou a tradução bíblica de Jerônimo, que foi traduzida da Vulgata Latim, na Vulgata Latim é empregada a palavra bispo, porque é a palavra do latim. A Igreja Católica usa a Bíblia, que foi traduzida do latim, por isso o nome está diferente. O ancião do hebraico
foi para o presbítero do grego E para o bispo no do latim. no latim. Não há diferença nenhuma nisso. Em dizer que coloque presbítero, coloque bispo. Aí, voltando ao assunto da vocação. Da vocação. Eles se respeitavam muito o título da vocação. E a Bíblia diz, e ele mesmo deu, quando diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, profeta E doutores. Ou mestres, né? E assim por diante. Mas ele não deu ninguém para presbítero. Interessante, né? Eles são... Por quê? Porque presbítero era a igreja que faz. Era a igreja que consagrava. Era uma escolha da igreja. Não era um dom como os ministeriais de Cristo. É uma consagração da igreja. E a igreja constituía, fazia escolha, fazia votação, tinha as suas formas tinha a padrão da regra para ser um presbítero, você conhece muito bem isso. E esses homens eram quem estavam encarregados de assumir a direção das igrejas. Não eram os apóstolos. Os apóstolos, Paulo, por exemplo, não podia tomar conta das igrejas que ele abriu na Ásia. Pedro ficou atendendo à circunvizinhança de Jerusalém, porque ele, como você já leu, ele era apóstolo da circuncisão. Da circuncisão. Em si, se você olhar, quando você olha para o Apocalipse, que você vê as cartas sendo enviadas, escritas por João para as igrejas da Ásia, elas falam, trata como anjo da igreja. Pessoas foram enviadas para o trabalho, não é os apóstolos. Então não tinha preocupação para Pedro, para Paulo, com direção de igreja. Eles tinham a obra da evangelização por completo, e a liderança das igrejas, mas eles distribuíam justamente os presbíteros escolhidos pela própria igreja para serem pastores, para pastorear as igrejas. Não consta que Pedro tenha dirigido, ou pelo menos não prova. Tem história, mas não prova que Pedro tenha dirigido alguma igreja. Porque, como eu disse antes, a princípio. Agora, como é que ficaria o caso? Eu vou fazer o papel de advogado dele lá. Certo. Só para questionar aqui, como é que ficaria no caso essa situação de Pedro dizendo que era presbítero? Né? Porque ele diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 1, ele fala: aos presbíteros que estão entre vós, eu que também sou. Admoesto eu que sou também presbítero com eles. A explicação que eu dei sobre não era o costume dos apóstolos assumirem a direção de igreja. Isso. Mas não quer dizer que Pedro não pudesse ser presbítero. Mas não consta que ele tenha dirigido nenhuma das igrejas. Porque a história que tem de Pedro com a Itália, com Roma, está completamente distorcida. Eu não sei se você sabe, se você já leu, eu lamento não ter notado e ter deixado escapar por entre os dedos o nome de um livro e do autor, que é o causador de toda a história de Pedro em referência à Itália, de referência à condição de Roma, de bispo de Roma, completamente. Porque esse livro era um livro apócrifo e ele foi desmentido, completamente desmentido por um escritor bem conhecido, um baiano chamado Rui Barbosa.
O Barbosa escreveu um livro que, quando eu fiz a pesquisa, eu fui informado de que na internet ainda tinha, e na verdade eu procurei, mas e encontrei a resposta que realmente podia ainda ser adquirido, mas eu não continuei, não procurei. Mas foi de mim, o Rui Barbosa, a história da lista dos papas, porque justamente o livro foi feita uma contagem retroativa para um período que não existiu bispo nesse trânsito. Não tinha papa ainda. Uhum. E foi desmentida essa história. Por quê? Porque não batia as informações. Ora, se Pedro morreu em 67... Pois é, não tem como ligar Pedro a uma Não tem como você colocar. Eles fazem a informação, mas não dizem quando, nem aonde, e nem quem fez. E a gente conhece a história. Os primeiros 30 anos da igreja foi tumultuado. O Império Romano era muito forte na época, você sabe. Perseguidor, muito complicado. Eles não tinham acesso. Do ano da fundação da igreja até 312, até o ano 313, não havia. As portas eram fechadas. Quando o Império Romano começou a perder força, foi que surgiu o imperador como Diocleciano. Foi Diocleciano? Não, Constantino. Constantino promulgou o edito lá. Constantino, que entrou na igreja, foi que disse que tinha recebido um milagre de uma cura. E na verdade foi uma vitória, de uma guerra, né? Sim, mas tem duas histórias. Tem a história que ele teria sido beneficiado, por isso ele se aproximou da igreja, e a história que ele estava numa guerra e disse ter tido uma visão sobre o símbolo da igreja, que era aquele, não sei se você chegou a conhecer, era aquele brasão que tinha uma cruz. E ele disse que o Senhor tinha dito a ele sobre esse símbolo. O símbolo vencerá. Você vencerá a guerra. E foi uma razão pela qual ele entrou. Mas as lutas já tinham diminuído, já tinha apagado o furor da perseguição, né? Contra a igreja. De neve, dessas coisas. E ele então entrou para a igreja. Mudou o brasão, mudou o nome da igreja, que era Igreja Católica Apostólica. Ele botou para a Apostólica Romana, fez a misturada, e misturou o brasão de Roma com o brasão da igreja. E ele foi quando, isso 313, foi quando houve essa abertura. É até um edito que eles chamam, né? Edito de Milão. Edito de Milão. Que é a promulgação dele justamente da igreja como mas até aí não consta nada. Mas até aí não consta nada de Papa. Sim. A história de Papa só vem surgir quando Focas, que foi imperador de 602 a 610, foi Foca quem levou para o bispo Leão I, ofereceu a ele a oportunidade, a chance dele ter um título de honorado, de mandar nos demais bispos. Sumo Pontífice. Sumo Pontífice. Foi daí que surgiu a ideia mas Leão I não aceitou. Não aceitou. Só foi aceita por Leão IX. O Leão IX, que foi quem aceitou esse título, que elevou a autoridade do bispo de Roma, foi quem deu origem ao papado. Pedro tinha morrido no ano 67. Junto com Paulo, no furor, no calor ainda das perseguições ao Evangelho, quando a igreja começou. Então, por isso o Rui Barbosa pegou o livro
e contou, e leu as histórias e procurou os dados e viu que a história era mentirosa. Era completamente distorcida. Agora, o senhor falando aí sobre esses detalhes, eu estava me recordando aqui. Eu vi Eu assisti uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre a reforma, né, o período da reforma, e ele faz referência a esse livro do Rui Barbosa e exatamente toda essa trajetória aí até chegar a essa função, né? Que é a função do líder maior da igreja. O pastor Nicodemos também conta essa história. E o livro, eu fiquei curioso, inclusive, na época que eu assisti a pregação. Esse livro é antigo. Eu cheguei a ler esse livro, um livro pequeno. A religião do Papa e as Sagradas Escrituras, escrito por Rui Barbosa. Quando eu pesquisei poucos anos atrás, eu fui informado que você ainda adquiria o de Rui Barbosa. O outro foi desmentido, perdeu a graça, mas deixou aí o efeito. Então, a partir desse período do ano 600, é que abriu a porta para o papado. Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma prova. E o livro de Rui Barbosa foi lido, eu li na minha adolescência ainda, A Religião do Papa. Sim. Aí eles trazem uma história que diz: Pedro foi Papa, o primeiro Papa de Roma. Mas quem colocou Pedro como Papa de Roma quando? Se Pedro, depois ele escreveu as cartas no ano 34, 35, por aí. Em 37 ele morreu. E ele morava... 67. Oi? Em 67. Em 67, digo. Eu lembrei de 30 anos depois. Uhum. Mas em 67 ele morreu. E ele quando escreveu as cartas, ele estava, como eu já disse, na Babilônia. Como é que Pedro foi Papa em Roma? Não existia nenhuma referência a esse título. Isso surgiu depois do ano 600. É umas histórias que não fundamentam nada. Até porque eles não levam, se eles levassem em consideração, eles levavam a Bíblia, eles não levam nem a Bíblia em consideração. É porque a Bíblia, na perspectiva católica, que o senhor bem lembrou, na alusão do padre, né, que estava fazendo aquela colocação, ela é fruto da igreja, e não a igreja fruto da Bíblia. Então inverteu. É uma situação completamente incompreensível. Invertida. Não foi a Bíblia que deu a igreja, foi a igreja que deu a Bíblia. E daí surgiu, aí esse descalabro foi levando ao 1517, quando Martim Lutero resolveu protestar e surgiu toda a história. Uma certa vez, Lélia estudava no colégio Tiradentes, e eram os 500, lembra dos 500 anos de Lutero, foi comemorado pelas igrejas. Sim. Houve uma aula de religião lá na escola, e a professora de religião, essa aula foi tirada porque foi julgada que justamente beneficiava a religião e as demais não. Pelo menos as frentes cristãs só beneficiava a Igreja Católica. E tiraram, mas houve a aula de religião. E quando a professora terminou de dar aula, um estudante pediu a palavra, se levantou e disse: professora, pelo que a senhora disse, Lutero tinha razão. Aí repetiram a história toda e a professora ficou sem saída sobre o assunto. Mas você vê que naquele dia que nós conversamos, eu perguntei o que é que se entende por reforma.
Lembra que ele fez essa pergunta? Sim. Foi que você respondeu. E quando eu escuto essa palavra reforma, eu lembro logo do sofá. Porque se costumava fazer reforma de estofado, né? O estofado fica velho, aí substitui por um tecido novo, né? E faz a reforma. A reforma, quer dizer, dá forma novamente. Dá uma forma novamente. Aí essa palavra aparece em reforma, em renascer, em reviver, em reconstruir, e assim por diante. É porque o prefixo ré tem esse prefixo é de repetição, é de novamente. Né? Novamente, justamente. Então, foi criada. Lutero não tinha pretensão de fundar a igreja, não estava interessado nisso, nem cogitava isso. Ele queria dar o sentido pleno do evangelho que eles tinham. Tem um versículo que ajuda a gente nesse sentido aí, nessa aplicação, que o senhor até fez referência quando a gente conversava antes, de 2 Coríntios 11, o versículo 3. Eu coloquei aqui o versículo 3 a 10. Sim. Mas o 3 ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ananias, eu coloquei esse versículo na relação quando eu estava vendo que Jesus, ao dizer que eu edificaria a minha igreja, ele disse: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo nos traz para nós, que Jesus já deixou claro que a igreja ia passar por grandes ataques. Porque ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não disse que ela não seria atacada. Não disse que ela não iria sofrer ou padecer perseguição e efeitos nocivos ao próprio evangelho. Mas Jesus disse: não vão prevalecer. Não prevalecerão contra a igreja. Foi o que Jesus disse. Na verdade, ele fala isso durante boa parte do discurso dele com os discípulos, né? Lá no ministério dele. Ele sempre fala que eles vão ser perseguidos, que eles vão enfrentar essa oposição. Eu peguei duas referências de Paulo. Essa de Coríntios, ele disse, que você já leu aí, tem uma preocupação, o apóstolo também tinha certeza disso. E não demorou muito tempo a acontecer. E também escrevendo aos Gálatas, quando ele estava lá na reunião acho que foi em Mileto. Ele estava numa reunião, em Éfeso, com os presbíteros. E disse: Atos, eu sei que depois. Sim. Depois que eu parti, né? Eu temo que virão. Ele usa o termo. Atos 20, acho que é Atos 20 e 42. Atos 28. Ele diz assim, no 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Aí ele vai. Interessante que ele diz: e aparecerão no meio de vocês mesmo. Entre vós vai aparecer. Ele já teve essa visão dessas dificuldades que iam passar. Aí voltando ao assunto da reforma. Lutero propõe a reforma.
E como resposta, a igreja vai e resolve fazer uma contra-reforma. O que era uma contra-reforma? Anulando o que Lutero tinha proposto. Não sei se... Uma reação, né? A reforma. Fizeram uma contra-reforma. E veja só, você lembra da história dos cinco... As 5 solas? Das 5 solas? Sim. De Lutero, você está lembrado? Das 5? Sola Escrituras, sola fé, sola fides, né? Que é só a fé, só a graça, sola Cristo. só Cristo, e o último é só a Deus a glória. Só lhe deu glória. Né? Aí você nota o que o Conselho de Trento fez? Novo cano. Eles passaram um monte de tempo fazendo uma reforma, justamente para abafar o efeito do que tinha sido levantado por Lutero. Resultado do concílio foi estabelecido a autoridade do Papa, a infalibilidade do Papa. Ele foi tão inexperiente que eles podiam ter botado a infalibilidade do papado, porque o papado permanece, mas a pessoa do Papa não. Não é essa infalibilidade do papado, a do papado. Da posição, do título. Da posição, porque vai passando de um para outro. A infalibilidade do Papa. Tem a beatificação dos cristãos, como eles chamam, por meio da imposição das mãos dos jesuítas. Foi acertado no Conselho de Trento, dando à igreja o direito de santificar, de tornar santo. Verdade? Uhum. E foi instituída a forma romana na missa, foi fruto do Conselho de Trento. E, pasme, criado a Inquisição, e para fechar, foi abolida a exclusividade da salvação em Cristo. Porque a salvação agora está na igreja. Porque a salvação, por eles passaram a dominar, se tornar salvador. É incrível. Porque tem, a gente até quando fala sobre o cristianismo, coloca que a diferença, a gente coloca a questão do exclusivismo, porque toda religião ela é exclusivista em certa medida, né? E no caso do cristianismo isso é forte, mas aí tem a versão católica e tem a versão protestante. A versão protestante, irmão Isaac, diz que fora de Jesus não há salvação, e aí está com base em todos aqueles versículos, né? Atos 4:12, né? E nenhum outro nome há dado entre os homens. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus dizendo, eu sou o caminho e tal. Tantos versículos que falam. Mas a versão católica diz fora da igreja. Não diz fora de Jesus. Aí o que aconteceu com a Inquisição Romana? Era 1517, aí chegou 1572, 1572, eu acho. Houve o que eu falei a você, o maior massacre da história do cristianismo. Na França, né? Na França, chamado... na noite de 24 de outubro do ano 1572. 1572. É o massacre de São Bartolomeu, da noite na noite de São Bartolomeu. Isso. Foi o massacre dos huguenotes. Isso. Naquela noite mataram mais de 5.000 cristãos em Paris. E quem foi responsável por essa morte? Por essas mortes? A liderança política daquela região lá da Europa, né, girava em torno da religião.
né? Então, quem estava no poder naquele momento era uma rainha, Catarina Médici. Catarina de Médici. Catarina Médici. Ela, Era irmã do rei Henrique. pronto, ela estava na posição católica contra a posição protestante, não é assim? Pois é. Aí quem assinou, quem foi, a honra foi dada para quem por esse massacre? Que foi expedida uma medalha e numa face tinha a Batalha dos Ignotes e na outra a foto do Papa Gregório X, eu acho. Foto de Gregório. E foi quem foi homenageado pela morte desses milhares de cristãos. E não pode ser negada essa história, porque o Papa João Paulo II pediu perdão formal às nações por causa do massacre. Quer dizer, um perdão que não tem nenhum efeito. É verdade? Sim. Isso em função do que a igreja acertou no Conselho de Trento, na Contra-Reforma. Logo a seguir. Isso aí é interessante também do ponto de vista da junção que se faz entre a religião e o Estado. Porque até o livro o Cristianismo através dos séculos, de um historiador, Erle Carnes, se eu não me engano, é o nome do autor. E ele é um texto até clássico para os estudantes de teologia na disciplina de história da igreja. Tem uma expressão que ele usa lá, que é a questão de que, fazendo um balanço sobre o que houve de positivo e de negativo nessa junção da religião cristã com o Estado, e aí ele diz que houve mais pontos negativos do que pontos positivos. E o senhor está trazendo aí o clássico ponto negativo dessa junção da religião com o Estado. Em uma situação assim mais primitiva, ou olhando mais para trás do que aconteceu com o Edito de Milão de Constantino, a gente vê que a partir dali que cessa a perseguição, né, da igreja. Oficialmente cessa a perseguição porque o imperador agora é cristão, então ele deu abertura para a confissão da fé cristã. A perseguição na época da perseguição do Estado. Do Estado contra a igreja. A perseguição religiosa continuou. Isso. Se acirrou. Mas eu estou falando dessa proximidade da religião cristã com o Estado. Lá, aí você assim, não, isso foi bom. Foi bom por quê? Porque a igreja vivia aquele problema todo dos imperadores perseguindo e agora o Império Romano estava com a igreja. Né? Só que todo ano, todo bônus tem o ônus, existe o ônus e o bônus na história, né? Vem a questão da mistura dos pagãos, que muitos se convertem somente por uma questão de prestígio, mas não se convertem de fato. Então há esse problema que vai corroendo a igreja por dentro, e aí chega ao ponto da questão da reforma que o senhor bem trouxe aí. Verdade. Mas finalizando o que eu quero colocar, esse ponto aí do evento da noite de São Bartolomeu, ele mostra como é perigoso quando você alia a religião ao poder. Porque você confunde as duas coisas. Muito danoso.
é danoso para todos, né? Porque acabou a liberdade religiosa. Eu não posso mais ter uma confissão diferente se o Estado está me obrigando àquela outra confissão. E, Daniel, chegando ao princípio, ao prático, eu sou muito preocupado com o ecumenismo. Que, a propósito, é um movimento que começou pelos protestantes, viu? Eu sou contra, eu não aceito. Eu vejo hoje pessoas aliadas abrindo porta de igualdade, considerando a mesma coisa. Isso é um perigo. É um perigo. O cantor, o compositor, aquele menino da Paraíba, o Adaildo Andrade, não sei se você lembra dele. Quando eu estava fazendo o programa Palavras Vivas, teve um encontro de Fabíola com ele, com a família, um encontro familiar, e ele deu uns CDs para a gente tocar, e ele tem um hino que diz que ele compôs, que ele diz que numa fonte não pode ter água misturada, ou é doce ou é salgada. Um é treva, outro é luz. Não dá para você conciliar o altar de Deus com o altar da Igreja Católica. Porque, voltando ao nosso assunto, do perfil, qual é o perfil da verdadeira igreja? As pessoas discutem a igreja. Um dia eu ia num onde uma pessoa foi contar a história da igreja. Disse, contar a história não, defender a igreja. Ele disse, você conhece a história da igreja? Para defender? Você sabe dos princípios? Por onde passou? Se você não sabe, você está perdendo tempo. Mas não dá para você... Qual é o perfil de uma igreja? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, está recheado e, por sinal, palavra de Pedro, a maioria delas. Perseveravam na doutrina, os que criam perseveravam na doutrina dos apóstolos, e toda alma havia temor. Paulo escreveu nas suas epístolas, escreveu aos Efésios. De novo voltando à expressão de Pedro, né? A expressão de Pedro. Efésios 2:20. Ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Essa daí não é de Pedro, é de Paulo, né? De Paulo, desculpe. Uma expressão de Paulo. Igual com a de Pedro. Que é igual à expressão de Pedro. E ele diz, no qual todo o edifício, no qual, o quê? No fundamento, né? Que é o quê? Jesus Cristo, a principal pedra da esquina. Aí ele diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aí você vê o perfil de uma igreja. Qual é o perfil de uma igreja? Jesus diz, pela árvore você conhece, pelo fruto você conhece a árvore. Você conhece pelo fruto. Como é que uma igreja bate no peito que é a igreja de Deus e não crê no que os próprios apóstolos ensinam? Dá tanto elogio a Pedro e não atende para o que Pedro disse. Não, vamos proibir, ficou proibido de dizer que salvação é só em Jesus. Mas Pedro não escreveu, não está dizendo que não há salvação em nenhuma outra, porque não é dado outro nome do que possamos ser salvos. Como é que você pode conciliar? É curioso isso, né, irmão Isaac? Porque o próprio Pedro quem está dizendo é o Atos 4:12, né? E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E é interessante que vai Pedro como apóstolo da circuncisão e E Paulo Paulo dá como da incircuncisão, da pregando a mesma coisa. isso. A mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Paulo diz, e não se pode por outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso. Aí ele diz, eu como sábio construtor, lancei o edifício, lancei o fundamento, e os outros edificam sobre ele. A gente vinha comentando sobre esse versículo, que é 1 Coríntios, Capítulo 2. 1 Coríntios Não. 2, não. 1 Coríntios 3, 3:12. Não, 3:11. 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Você vê, Dani, a veracidade das Escrituras. Você vê os apóstolos de Jesus que escreveram, que foram escritores, os apóstolos, os canônicos, como a gente chama, os escritores canônicos. Eles pregam o evangelho coeso, a mesma coisa, mesmo sem nenhuma. Não, você pega todos os profetas, todos os apóstolos tratam do assunto. O que um diz, o outro O confirma. outro confirma. Aí se faz um concílio para criar doutrinas, tirar o que já está predito pelos santos profetas, pelos apóstolos de Jesus, da segurança que a salvação é por meio de Jesus Cristo, e cria a doutrina própria. E para eleger, eu não sei o que é que passa pela cabeça desse povo de tanta honra a Maria. Que a Bíblia não dá isso, não permite. Você vê, Anice, que quando falaram sobre a família de Jesus, ela aparece como família segundo a carne. Porque há referências bíblicas, profecias bíblicas, com a figura feminina, que não é dada a Maria. Por exemplo, existem duas figuras femininas bíblicas, duas figuras bíblicas femininas que apontam para Jesus e que ficam escondidas. Uma é Apocalipse 12. A mulher A mulher e o dragão. e o dragão. Você já estudou esse tema? Não. É um tema que eu me afasto um pouco. Quem era a mulher? O tema escatológico. Ah, tá Não certo. o tema específico, é o tema escatológico. Eu me afasto um pouco dele. Eu deixo para os outros Mas especialistas. olha aí Apocalipse 12. No início, Sim, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. e Aí disse: viu-se outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. o dragão queria arrebatar a criança. Essa mulher, Diz no 5: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. agora você vê nessa figura aí, quem está aí, a nação de Israel, mulher, e o filho da nação, que é a mãe espiritual de Jesus, é justamente a nação judaica, a nação de Israel. Sim. E ela que representa. E o outro texto é em Gálatas.
Quando Paulo faz alegoria sobre Sara e Agar. sobre Sara e Agar. É o mesmo assunto. E Paulo chama de nossa mãe. Ali não, nossa mãe é Maria. Paulo disse que a nossa mãe é Sara. É Sara. Boa essa. É. Aí tem aquele texto lá que eles se pegam, que Jesus quando Deixa eu ler aqui. lê, Ele diz no 26, né? É Gálatas 4 e 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque no versículo 28 ele fala, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Então tá falando de Sara. É. E eles se pegam aquele versículo que Jesus, quando estava crucificado, apontou João e disse, Maria, mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse, João, filho, Olha, eis aí tua mãe. eis aí a tua mãe. E não tem nada a ver com o plano espiritual. Aquela situação de Jesus, você sabe disso? Aquela situação de Jesus é porque Jesus era o primogênito de Maria. E na lei dos deveres e direitos do primogênito estavam os pais. E nesse contexto cabia a Jesus cuidar de Maria na sua velhice. Como Jesus estava morrendo, estava crucificado, ele Delegou o direito de filho primogênito a João. a João. E apresentou Maria como mãe para João cuidar dela. Ou seja, o Senhor está mostrando com isso, tanto com a referência lá de Apocalipse, da mulher, quanto com essa referência de Gálatas, sobre Sara, e que não há nenhuma expressão bíblica que coloque Maria como a mãe de todos nós. Ou como essa figura proeminente espiritual. Essa figura espiritual não aparece na Bíblia. Sim. Porque a Igreja Católica aponta Maria como Maria cheia de graça. Qual foi a graça que Maria fez com alguém? Maria transmitiu para alguém? Porque Biblicamente nenhuma, mas ela recebeu. Ela recebeu, mas Graça. ela não deu. Isso. Salve a agraciada. Quer dizer, A agraciada você favorecida. favorecida. Isso. Quer dizer, ela não prestou nenhum favor a Deus. Ela foi Favorecida. favorecida. Ela foi favorecida. Certo. Ela foi agraciada, ela não deu graça. Foi agraciada, não agraciou. Não agraciou. Você agora chegou. Ela não agraciou, ela foi agraciada. Não tem nenhuma conotação espiritual. Jesus não citou, a Bíblia não cita isso em nenhuma parte. Até porque, Denise, Maria foi digna, é louvável, é claro. Mas se levarmos em consideração que qualquer jovem judaica, qualquer judia, estava nessa condição. Foi escolhida, e para escolher tem escolha. É a vontade de quem tem autoridade de escolher. Mas não significa que... A profecia teria que ser cumprida. Uma virgem... O Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá. Um sinal que quando Deus disse a Cais, foi a Cais? Dá-de um sinal. Sim. Ele disse, não tentarei a Deus. Ele disse, pois o Senhor mesmo dará um sinal. Só um sinal, a virgem conceberá. O sinal era esse. Mas não tem esse aparato para a mãe física de Jesus na Bíblia, não. Não tem. E não muda nada. É uma serva do Senhor como ela se apresentou. E a história que Maria apareceu, que Maria ressuscitou, que Maria apareceu a Abel, não existe isso na Bíblia. Não tem todas essas
esses episódios que fazem alusão a Maria e colocando ela nessa posição e somente o catolicismo considera, né, aceita, são de fontes extra-bíblicas. Porque o texto bíblico não está trazendo nenhuma delas. Agora, irmão Isaac, volta de novo para o início lá da nossa conversa, porque aquela fala do líder religioso católico colocava a igreja acima da Bíblia. Então, se alguém for utilizar esse argumento de que Maria não é nada disso porque a Bíblia não fala, eles têm uma resposta boa dentro do seu aparato teológico. Eu não estou preocupado com isso, porque eu não creio. a fonte de autoridade maior não é a Bíblia, porque a Bíblia é produto da igreja e não o contrário, para eles. Ele não tem, troca de miúdo, ele não tem em quem confiar. Não, tem. E não é na Bíblia. Não é na Bíblia, é em quem? É na Bíblia também, né? Mas não é na Bíblia somente. Mas aí, qual é o limite dessa crença? Está acreditando em quem? A tradição da igreja, né? Mas chama o magistério da igreja. Porque o apóstolo foi bem cuidadoso quando disse que a justiça de Deus veio sem lei, trazendo testemunho da lei e dos profetas. Todos os textos bíblicos, todas as mensagens bíblicas, elas estão concentradas numa realidade, numa fé. E terminam tudo contribuindo uma com a outra. Não é verdade? Sim. A coesão bíblica, né? A coesão bíblica. Uma vez um irmão testemunhou que deu um Velho Testamento, deu um Novo Testamento a uma pessoa descrente para ele ler. Ele não conhecia. Quando ele estudou, disse: eu queria que você me desse o princípio daquela história. Porque eu descobri que aquela história não está completa, tem uma parte antes. Sim. É uma prova da veracidade da Escritura e da fé que nós pregamos. Da completude da Escritura. Aí você procura assim, de quem reclamar e não vê. Aí a minha preocupação é porque eu vejo líderes envolvidos, presos não sei a quê, beneficiados não sei por quê, e está indo por esse caminho. Sim. De aceitar essas doutrinas falsas que não contemplam as verdades bíblicas. Para a gente concluir, Isaac, eu certa vez vi um professor de renome, professor católico de renome, respondendo a uma pergunta de um telespectador daquele programa. E a pergunta era em relação ao diálogo interreligioso, vou colocar nessas palavras. Que assim, a despeito de diferenças de fé, de crença, o católico perguntava: como eu posso conversar com um evangélico, com um protestante? E eu achei a resposta do professor católico muito sábia. Embora nós possamos fazer ressalvas em relação ao que ele falou, mas ele colocou assim: a Igreja Católica, ela tem 3 fontes de autoridade. Aí ele pegou a Bíblia e mostrou: essa aqui é uma fonte de autoridade. Aqui, uma fonte de autoridade. Uma. Depois ele pegou o livrinho amarelo, acho que na época, que era o Catecismo. Ele está aqui outra fonte de autoridade. E falou também o magistério da igreja. É mais uma fonte
de autoridade. Então, um católico conversa com um católico onde? Na Bíblia, no catecismo e no magistério da igreja. Os evangélicos só têm uma fonte de autoridade. Aí ele pegou a Bíblia e disse: aqui é a fonte de autoridade dos evangélicos. Então você vai conversar com os evangélicos aqui. E somente aqui. Porque se for para os outros, aí não tem como haver consonância. Agora, haverá dissonância. A resposta é correta. Mas para nós satisfaz? Não. O problema é preenche. Mas era só em relação à conversa, não era? Mas fica só na conversa. Não tem como fica só na conversa. Fica só na conversa. Porque você não pode, você não tem onde tirar, onde chegar numa conclusão, onde tirar uma conclusão. Você não aí de novo entra na questão do ecumenismo, que o senhor disse que é a questão do problema que está ali, né? Porque o ecumenismo, ele propõe a junção, mas não tem como haver a junção se há o empecilho da fonte de autoridade. No dia eu saía uma vez, um certo dia, lá de Monte das Gameleiras, e eu prestava serviço ao engenheiro, que ele era católico ali da igreja de São Conrado. São Conrado, meu Deus. É Neópolis, não é Conrado, não é outro nome. Me esqueci agora o nome do santo, o nome do Deus lá. E ele era muito preocupado. Quando nós saímos lá de Monte das Gameleiras, ele disse: Isaac, eu vou fazer uma pergunta. Eu disse: faça. Se eu souber ele responder, ele disse: Isaac, o que é que está faltando para a igreja evangélica se unir com a católica? Eu disse: doutor Adson, o senhor quer saber? Ele disse: está faltando tudo. Porque enquanto a igreja católica insistir em prestar culto, o culto que é prestado a Deus, é prestado a Jesus, ser prestado a Maria e a outros personagens, enquanto existir essa idolatria, não tem como haver a junção. Não tem, não é possível. Não é possível. Então, do ponto de vista social, do relacionamento social, a gente só pode dizer assim, fica na conversa. Eu tinha um amigo, ele era desviado da igreja, da nossa igreja. Ele se casou lá em Candelária, ele se uniu lá, e ele vivia por lá, e ele ficou na igreja de Candelária, na igreja católica de Candelária. Aí ele me diz: que eu gosto da igreja de Candelária porque tem pouco ídolo. Mas qual é a diferença de ter pouco ou ter muito? Aí um dia ele me disse: eu acho, Isaac, que Deus me colocou ali para eu condenar os erros. Porque ele disse: eu estava um bocado de colegas sentado no banco, sentado nas cadeiras assim, minha esposa, eu sentado aqui, minha esposa sentada ao lado. Ele já tinha falecido quando ele me disse isso. Aí disse, e a menina que estava dirigindo a reunião disse: eu vou passar para vocês aqui esse santo aqui, é Jesus, coração de Jesus, não sei o que era. Vocês peguem ele e abracem, que vocês estão abraçando Jesus. Aí você passou para o outro. Aí ele disse, ele não aceitava esse ponto. Mas aí ele pegou o santo, passou para a esposa dele, a esposa passou para outra pessoa, e a menina olhou e perguntou a ele: por que você não abraçou o santo? Ele disse: porque você não sabe que isso é pecado, mulher. Aí um dia disse a ele, que eu não quero citar o nome dele aqui, que ele já se reconciliou. Não sei se está permanecendo, mas ele tinha se reconciliado em Lagoa Seca. Aí ele disse
quando ele me disse isso, eu disse, você sabe, você está perdendo seu tempo. Porque eles... Então, o que é que adianta você combater o ídolo de Maria? O ídolo. Figura de Maria que foi feito. Você está tentando para o que a Bíblia diz. Não fala para de imagem de escultura. Você está condenando a imagem de escultura, mas não está condenando a crença na idolatria a Maria. Porque você está crendo na Maria do mesmo jeito. Termina no mesmo. Aí um dia a gente estava trabalhando, a gente estava fazendo os complexos lá da igreja, lá, gabinete do padre, os pastorais, um bocado de coisa lá, uns anexos. E disseram, hoje à tarde, 2 horas da tarde, Nossa Senhora da Senhora lá comigo agora, eu estou querendo lembrar, uma que é moreninha, Aparecida? Não, lá daquela cidade lá do México, parece. Guadalupe? Guadalupe. Nossa Senhora Guadalupe vem fazer visita à Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora da Candelária. Não é a mesma, não? Não. É Maria, mas não é a mesma. Agora eu não entendi, não. Não dá para entender, Naninha, como é que você... Eu perguntei. Aí meu primo, muito ingênuo, disse, eu não vi a santa chegar. Sobretudo não vi isso quando andou, chegou, não. Peraí, Isaac. Mas a santa que visitar era aquela imagem, era aquela imagem. Não é imagem que a Igreja Católica tem, apenas a imagem. Só que, se você perguntar, quem é Nossa Senhora de Fátima? É a mãe de Jesus, é bem alvinha. Olha para Nossa Senhora de Guadalupe, quem é essa? É a mãe de Jesus. Mas para que ela é moreninha? Não é outra? Porque são as aparições dela nos locais. Eu vi agora na festa de Currais Nova, as pessoas abraçando, o prazer da minha vida de estar abraçando Nossa Senhora. Meu Pai do céu, você está abraçando um ídolo e achando que está abraçando a mãe de Jesus que passou para o Senhor não sei quantos mil anos atrás, que aguarda a ressurreição, porque biblicamente ninguém ressuscitou, você sabe a doutrina que nós defendemos, biblicamente não tem parâmetro bíblico para dizer que nenhum crente se ressuscitou do túmulo. De novo, a Bíblia não faz alusão a nada disso. E quando você pega a tradição da igreja. Você pega o escritor aos Hebreus, ele traz a galeria, uma bênção, uma maravilha, a galeria, pela fé Abraão deixou o Egito, José deixou o Egito, pela fé Moisés atravessou o Mar Vermelho. Mas todos aguardando a promessa. Aí quando você chega no fim, aí tá tudo do mesmo jeito, tudo sem perfeição. Ninguém foi aperfeiçoado. Por quê? Porque por nós. Porque está esperando por nós. Quer dizer, a diferença, por enquanto, está só guardada. Eles, até o escritor disse que eles saudaram como que saudaram de longe. Dormiram, morreram, a Bíblia tem expressão, morreram sem ter alcançado a promessa. Vendo de longe. Vendo de longe. Está seguro, tá, mas não está glorificado. Bom, como a gente viu aqui, só tem 2 opções diante desse tema. Aceitar a Bíblia como a única fonte, se valer da Bíblia Sagrada como a única fonte, a única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão, que é a posição evangélica e protestante, né? E a outra é essa posição que o senhor bem colocou da questão católica, né? E segue outra linha. Eu não abro mão da minha posição de protestante. Eu também não abro, porque é uma questão de fé,
né? É uma questão de convicção, é uma questão de conversão. Os apóstolos protestaram, Paulo protestava de todo o erro que ele via no meio dos cristãos. Os profetas protestaram. E eu não abro mão de ser protestante. E o apóstolo Paulo disse, né? Como nós lemos aqui, que ninguém pode colocar, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Além do que já está posto, e ele disse o nome do fundamento: Jesus Cristo. Jesus, é verdade. Bom, quero agradecer, irmão Isaac, sua participação mais uma vez em nosso podcast Cristianismo Inteligente. Espero que todos apreciem, né, e reflitam bastante sobre todas as colocações que aqui foram feitas e que Deus abençoe a todos. Verdade. Obrigado. Verdade, Deus abençoe. Estou à sua disposição dentro das limitações. Você sabe que Sim. das limitações que eu estou, principalmente de saúde. Sim, mas é compreensível. Amém.